Você se preocupa demais? Tudo que acontece ou que nem aconteceu ainda tira o seu sono ou te deixa angustiado por tempo demais? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como lidar com as preocupações de uma forma um pouco mais leve. Olá, eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E hoje vou falar um pouquinho sobre as preocupações. As preocupações fazem parte da nossa vida. Nós estamos constantemente preocupados com algo, com algum problema, uma situação que acontece na vida pessoal, familiar ou profissional. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas se preocupam de formas diferentes. Algumas administram isso de uma forma um pouco melhor e outras nem tanto. É muito comum algumas pessoas relatarem, por exemplo, que elas estão com a cabeça sempre cheias, não conseguem desconectar porque fica remoendo alguma preocupação, aquilo não sai da cabeça dela de jeito nenhum. Mesmo que elas falem para si mesmas que é inútil se preocupar, elas não conseguem mudar esse cenário. Então hoje eu vou trazer aqui algumas informações que podem auxiliar para que a gente enxergue as nossas preocupações de uma outra forma ou para que a gente tente levá-las de uma forma um pouco mais leve. Bem, é muito importante a gente diferenciar as nossas preocupações, porque é isso mesmo, elas não são iguais. A gente pode ter o que chamamos, por exemplo, das preocupações que são produtivas e as preocupações que são improdutivas. E eu vou explicar um pouquinho sobre elas. As preocupações improdutivas, geralmente a pessoa fica no que nós falamos que é naquele cenário, naquela esfera hipotética. É o famoso e se? E se eu tivesse respondido o e-mail mais cedo? E se eu tivesse falado com a pessoa de uma outra forma? É quando a pessoa fica preocupada demais, remoendo situações, sempre pensando nessa questão mesmo de como teria sido, o que poderia ter acontecido, mas ela não tem essa resposta e nem consegue ter muitas vezes. Ela é improdutiva porque a pessoa muitas vezes também começa a focar em situações que ela tem pouco ou nenhum controle. Então é quando a pessoa, ao invés de focar as atenções dela naquilo que ela pode fazer, ela está preocupada com algo que muitas vezes é o outro quem teria essa resposta, se é que teria. E o que acontece nesse caso é que isso aumenta muito os níveis de ansiedade. Isso faz com que a pessoa se sinta muitas vezes não capaz, incapaz de lidar com aquilo que está preocupando. Então ela acha que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir resolver aquilo, mas muitas vezes a pessoa não percebe que é justamente porque ela não está focando o ponto onde ela deveria focar. Ela está colocando algo que ela não vai ter resposta, que ela não vai ter soluções, que não dependem dela. Por isso que a gente fala que esse tipo de preocupação é improdutiva. Já no caso das preocupações produtivas, por sua vez, é quando a pessoa, apesar de ter um problema para resolver na vida, uma situação ali desafiadora, ela vai olhar para aquele cenário não tanto naquele campo hipotético que eu falei. Ela já começa a ter uma visão mais realista daquilo. Ela começa a focar muito mais naquilo que ela tem controle, que de alguma forma está nas mãos dela, vai ter ações a serem feitas. Então aí a gente contribui muitas vezes para a gente não deixar aqueles níveis de ansiedade tão altos. A gente começa a olhar o cenário e perceber que muitas vezes a gente tem capacidade de resolver aquilo, ou pelo menos de dar um foco, um andamento naquilo, de lidar com as incertezas que são inerentes aí no caminho. Então, quando a gente fala de preocupação produtiva, a gente sempre fala que é quando os nossos pensamentos estão focados em uma situação de algo que a gente pode ter uma ação, que a gente pode tentar fazer algo. Não sei se fica nítido aí a diferença, então eu vou trazer para vocês um exemplo prático aqui, talvez fique um pouquinho mais claro. Vamos imaginar uma situação em que uma pessoa trabalha em uma empresa e ela foi avisada de que ela terá que fazer uma apresentação para os diretores da empresa na próxima semana.
No caso da preocupação improdutiva, a pessoa começa a ficar muito angustiado, pensando o tempo todo: será que os diretores vão gostar de mim? Será que eles vão gostar da apresentação? E vai ter uma pessoa ali que eu acho que ela não vai com a minha cara. Será que ele vai colocar algum defeito nisso e tudo mais? E a pessoa não sai desse ciclo, ela fica só focada nisso. Percebem que isso é improdutivo? Improdutivo porque não tem como saber com antecedência se as pessoas vão gostar ou não da apresentação. Isso é algo que está fora do controle dela, porque está focado no outro. Ela entra nesse cenário de hipóteses, é muito será, e pouca ação. Pouca ela faz muitas vezes porque ela está usando o tempo dela, se preocupando e se angustiando com algo que não está em suas mãos. Agora vamos pensar na mesma situação, só que levando isso por um lado da preocupação mais produtiva. A pessoa, ao saber dessa apresentação a ser feita, ela já percebe que o tempo vai ser curto, então ela começa a fazer uma boa gestão desse tempo. Ela vai fazer um bom planejamento, ela vai fazer a apresentação, ela vai checar, verificar, ver aquele ponto da apresentação que ela não está indo tão bem assim, que não está fluindo tão bem, ela vai refazer. Aí ela pode ensaiar quando a apresentação estiver pronta para tentar com que isso vá de forma mais fluida possível. Percebem que nesse caso, a pessoa, diante de uma mesma situação, ela teve um foco mais realista, ou seja, a apresentação vai acontecer daqui uma semana, vai ser para os diretores, mas o que é que eu posso fazer com isso? Ela acaba focando muito nas ações funcionais, naquilo que ela deve fazer, que está ao seu alcance, o que está no seu controle. Ela também pode eventualmente pensar: será que vão gostar? Porque isso é natural passar pela nossa cabeça. Mas ela não deixa que isso tome conta, que isso prevaleça e acabe não fazendo o que deveria ser feito, o que está ao alcance dela. Ela faz um outro movimento. Primeiro, o que eu posso fazer, o que está aqui em minhas mãos, quais ações dependem de mim, e aí depois lidar com as outras questões. Espero que fique nítido aí com esse exemplo a diferença que pode ter da maneira como a gente lida com as preocupações. Bem, pessoal, nós sabemos que lidar com as preocupações e mudar nesse processo não é algo fácil. É algo que precisa de bastante persistência, de bastante dedicação, mas a gente começar a enxergar que existem pontos diferentes, que às vezes uma mesma situação, se a gente coloca o foco em algo que não está no nosso controle, ou se a gente coloca o foco naquilo que nós podemos alcançar e mudar, já pode contribuir muito para a gente ter um pouquinho mais de leveza. Quem que não quer um pouco mais de leveza na vida? A gente precisa e é sempre bom, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, enfim, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo!